Olá, eu sou Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre os desafios diplomáticos do Brasil e a posição global de Lula. Esse é o meu primeiro vídeo de geopolítica e talvez o último, porque eu não gosto da vasta maioria de canais que tornam isso como um discurso de profeta de caos, né? Esse não é, nunca foi e nunca vai ser o papel do meu canal. Sinceramente falando, eu não posso me calar e aqui eu quero expressar minha sincera perspectiva e opinião, que eu sei alguns podem discordar e outros concordarem, obviamente. E a intenção não é tentar convencer ninguém de nada da minha perspectiva, mas sim abrir um diálogo sincero e honesto, né? Sobre o que está acontecendo, e com isso eu conto com a sua educação nos comentários, seja qual for a sua postura e a sua opinião. E também aqui eu vou me colocar de forma respeitosa ao senhor presidente e ao governo brasileiro. Mas a verdade é que o retorno de Trump à Casa Branca depois da eleição de 2024 sinaliza uma mudança no cenário político e reflete uma parcela significativa das prioridades do eleitorado. Nele eu me incluo. A sua vitória, garantida pela ampla participação eleitoral, aponta para um desejo da nação por um governo que enfatiza o crescimento econômico, o nacionalismo e as políticas sociais conservadoras. Muitos eleitores se uniram em torno das promessas econômicas que Trump fazia durante a sua campanha, como por exemplo a redução de impostos corporativos e cortes de impostos sobre a previdência social, o pagamento de horas extras, etc, etc. Essas políticas visavam atrair os eleitores da classe média e trabalhadora, apesar das preocupações sobre seu impacto fiscal a longo prazo. A dinâmica cultural e social da plataforma de Trump se concentrou fortemente em questões culturais, incluindo a oposição a políticas de assistência de afirmação de gênero e educação progressiva. Isso repercutiu entre os eleitores conservadores preocupados com as mudanças percebidas nas normas e valores sociais. Isso eu me incluo porque eu vi isso diretamente nas escolas públicas onde meus filhos estudam. E eu tenho certeza que isso ficou na memória de milhões aqui nos Estados Unidos o dia que a então presidente Kamala Harris ridicularizou a Igreja de Cristo publicamente em cadeia nacional na sua campanha. E isso foi uma ofensa à nação que cresceu sob a luz da palavra de Deus e que, mesmo estando longe, mas muito longe de um convívio com a palavra de Deus como um dia foi, no momento mais crítico do país, que é a eleição do seu governante, né, reconheceu que a pior coisa que um líder poderia fazer era ridicularizar a noiva de Cristo em público. Óbvio que alguns acham isso uma grande besteira, mas a reeleição sob voto maciço de Trump é um fato que ressaltou o desejo de uma nação a voltar a um governo que apoia uma recuperação de valores tradicionais e uma resistência contra tendências progressistas que nada tem a ver com os valores que fundaram essa nação. E nesse contexto, uma figura no Brasil emerge como uma voz que clama no deserto. O senhor Nicolas Ferreira. Aliás, o jovem Nicolas Ferreira, que de maneira transparente, firme e com humildade postou um vídeo indignado com as políticas governamentais de impostos abusivos que o governo Lula queria imputar sobre a nação brasileira. O vídeo de Nicolas, ele se tornou viral, como todos nós sabemos, e ilustra o poder transformador do engajamento digital na política moderna e a capacidade que isso tem de influenciar decisões políticas. Esse vídeo obteve mais de 300 milhões de visualizações em todas as plataformas em apenas 24 horas. Nicolas, great job! Aliás, a sua brilhante crítica, Nicolas, diga-se de passagem, se concentrou na política tributária do governo, enquadrando como prejudicial à classe trabalhadora brasileira que o Lula tanto defendeu um dia, o que repercutiu muito negativamente numa população que já sentia o aperto econômico. Aliás, o voto de Cabresto virou o voto
de forca, porque cada vez mais os impostos enforcam a vida das camadas mais simples e enterra o espírito empreendedor do Brasil. Infelizmente, e a resposta esmagadora que esse vídeo proporcionou forçou o governo de Lula a reconsiderar sua posição sobre as medidas tributárias propostas. Que vergonha, diga-se de passagem. A popularidade desse vídeo revelou um descontentamento público mais amplo com a má gestão econômica percebida, obrigando o governo a abordar a questão prontamente para evitar mais reações. E óbvio que a grande mídia, encabeçada para a Rede Globo, ficou caladinha, ninguém fala nada. Os veículos de mídia americanos, como The Blaze, por exemplo, e comentaristas conservadores notaram o sucesso do vídeo de Nicolas como um sinal de mudança política no Brasil que está por vir, enfatizando o papel das mídias sociais em desafiar figuras políticas estabelecidas que manipulam o contexto e a mídia no Brasil. O vídeo e a subsequente reversão de política destacam o delicado equilíbrio que o governo de Lula deve manter, ou talvez eu pudesse dizer, mostra o desequilíbrio do governo de Lula. As reações Estados Unidos-Brasil já sob tensão devido a posições divergentes de política externa, por exemplo, a posição do Brasil no conflito Israel-Hamas. Isso pode ser ainda mais complicado se o movimento que Nicolas acabou de fazer ganhar força e desafiar a governança de Lula. E tomara que isso aconteça, para que haja uma mudança profunda no país. O momento viral de Nicolas tem uma implicação mais ampla, não apenas para a política brasileira, mas para as tendências globais em comunicação política. A resposta do governo Lula ressalta o poder das mídias sociais como uma ferramenta para engajamento político e uma força para mudança política. O aumento da carga tributária sobre os pobres, que evidencia a estratégia do governo de Lula de planejar medidas tributárias que afetam desproporcionalmente a classe trabalhadora e os cidadãos pobres do Brasil, que ele dizia ser defensor. Esses aumentos agravariam as dificuldades econômicas enfrentadas pelos brasileiros comuns, que vivem de salário em salário, de sol a sol. Enquanto isso, o Planalto exibe uma desconexão entre as políticas do presidente Lula e as dificuldades dos brasileiros comuns, explorando a frustração generalizada sobre os desafios econômicos. Agora, a saia justa pior para a relação diplomática atual entre o Brasil e os Estados Unidos foi a ostensiva exclusão de Lula na posse do presidente Trump. Você se ligou disso ou não? Na verdade, isso apenas escancara uma encruzilhada diplomática global, onde o Brasil já enfrenta desafios sem precedentes com os Estados Unidos e Israel por causa da sua posição na guerra entre Israel e o Hamas. Mas por que o líder do Brasil, Lula, foi deixado para fora da posse de Trump, enquanto outra pessoa estava na lista de convidados? Você já parou para pensar ou isso não caiu a ficha ainda? Quando Trump foi eleito para o seu segundo mandato, o mundo observou atentamente para ver como os líderes globais responderiam. Entre os convites diplomáticos esperados, uma ausência gritante virou manchete. Adivinha quem? O presidente Lula do Brasil não foi convidado. Em vez disso, a ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, recebeu um convite. Que vergonha! Essa atitude chocou os analistas aqui nos Estados Unidos, principalmente. Mas isso não deve ter saído aí na mídia, né? Isso não deve ter sido colocado pela mídia, pela grande mídia, que tem o interesse de ocultar a verdade do que acontece aqui fora. Então deixa eu te explicar. Muitos viram esse gesto como um endosso de Trump ao legado de Jair Bolsonaro no Brasil, apesar da mudança democrática no Brasil com o retorno de Lula ao poder. Os críticos argumentaram que isso foi uma rejeição deliberada, sinalizando a insatisfação de Washington com a abordagem de Lula às principais questões globais. A posição do Brasil na guerra de Israel-Hamas prejudicou ainda mais as suas relações diplomáticas com Israel e com os Estados Unidos. O presidente Lula defendeu cessar-fogo e ajuda humanitária, ecoando a posição das Nações Unidas, mas entrando em conflito com a priorização de medidas de segurança por Israel. Ou seja, o Brasil não está nem aí para Israel.
Enquanto o Brasil defende o cessar-fogo e endossa a proteção do governo do Hamas, o que o governo faz, na verdade, é apoiar abertamente a política terrorista do Hamas. Sabe por quê? Porque justamente hoje, na posse de Trump, o Israel recebeu 3 reféns de mulheres de 20 e poucos anos torturadas, abusadas sexualmente desde o dia 7 de outubro de 2023, em troca de 2.000 reféns que são terroristas. Dias depois de Trump anunciar que se não houvesse uma liberação de reféns até a sua posse, os Estados Unidos atacariam como nunca o Hamas. Essa foi uma postura que o governo de esquerda dos democratas passivos nunca tomaram em relação a esse conflito. E Trump, antes de entrar na Casa Branca, já falou: Washington inicia um governo questionando o Brasil e a confiabilidade como um país aliado democrático, que exerce políticas questionáveis a partir do mais alto escalão da Suprema Corte Federal no Brasil. Esse sentimento do governo Trump atual, que sobe ao poder na Casa Branca, aprofundou depois que o Brasil condenou os ataques aéreos israelenses em Gaza, enquanto pressionava pelo fim imediato das hostilidades. Os Estados Unidos, apoiando firmemente Israel, acharam a abordagem do Brasil desalinhada com seus objetivos. E você pode questionar quais sejam esses objetivos. Seu direito. E o discurso do Trump, que eu nem sei se isso foi divulgado no Brasil, foi muito contundente. Abre aspas. Israel valoriza a vida. Eles lutam para resgatar todos os reféns, mesmo quando isso significa negociar com aqueles que odeiam a liberdade. O Hamas, por outro lado, troca a vida pela morte, exigindo 2.000 terroristas por apenas 3 reféns. Essa é uma diferença moral que o mundo deve entender. Fecha aspas. Muitos questionaram por que o governo de Lula não adotou uma postura mais firme contra o Hamas. Alguns analistas acreditam que essa relutância enfraqueceu a credibilidade do Brasil no cenário global. O que muitos ainda não entendem, mas vão sentir na pele muito em breve, é que, infelizmente, as tensões diplomáticas não são apenas políticas. Elas têm implicações principalmente econômicas. O governo de Israel expressou abertamente decepção com a posição do Brasil, enquanto as autoridades dos Estados Unidos sugeriram discretamente uma cooperação reduzida em áreas como tecnologia e defesa. Entendeu, Brasil, o que acontece com esse governo de Lula não apoiando e estando contrário aos Estados Unidos? No entanto, o governo Lula continua desafiador, enfatizando a soberania do Brasil e seu papel como mediador neutro em conflitos internacionais, ou seja, sempre em cima do muro. Então, onde isso deixa o Brasil frente ao cenário mundial? Esnobado por Trump, criticado por vezes nos Estados Unidos e em desacordo com Israel sobre suas políticas, a posição do Brasil no cenário mundial está sob intenso escrutínio. Sabe o que é isso? Os governos mundiais, globais, estão de olho nas decisões diplomáticas do Brasil. A liderança de Lula está sendo testada enquanto ele navega em um equilíbrio delicado entre defender os valores do Brasil e manter relacionamentos internacionais essenciais, como, por exemplo, o senhor Nicolás Maduro. Sabe uma coisa? Eu amo o Brasil, nasci no Brasil. Mas eu tô cansado de me reunir com empresários e investidores que são do Brasil, que estão empenhados em investir nos Estados Unidos, e isso não é conversa fiada minha não, cara. Eu trabalho com investimento imobiliário aqui nos Estados Unidos. E são vários os casos de diversos investidores que querem retirar os recursos do Brasil e construir um futuro melhor fora do Brasil. Por quê? Porque perderam completamente a credibilidade e a esperança na política e gestão econômica do governo de Lula. Eu desejo que Deus abençoe o governo de Trump. Eu desejo que Deus abençoe e possa transformar o Brasil. E você pode me criticar duramente, falando o que você quiser, mas é um fato, cara. É um fato que a economia vai mal no Brasil. É um fato você olhar, e eu morando aqui há quase 30 anos, eu olhar para o histórico do Brasil e ver que o dólar nunca teve
tão alto. E mesmo com os malls aqui lotados de brasileiro gastando, a realidade não estão aqui nos malls de Orlando. A realidade está no dia a dia no Brasil. Está no dia a dia de ir no supermercado e fazer compras, que cada vez mais o poder financeiro reduz, o poder de compra é reduzido porque a moeda enfraquece, os custos estão lá em cima. A América do Sul sofre com as políticas internacionais e a falta de apoio e a falta de alinhamento com o governo atual americano não é uma boa estratégia para o Brasil. Mas eu realmente me volto para as Escrituras e lembro do que as Escrituras nos ensinam. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.